Olá, irmãos, graça e paz a todos vocês. Então, hoje nós estamos aqui dando continuidade aos assuntos relacionados aos direitos do consumidor. Semana passada nós falamos sobre o cliente e hoje nós vamos falar sobre o lojista, sobre o comerciante, né? Aquela pessoa que, juntamente com o fabricante do produto, o distribuidor, o importador, o montador, enfim, colaborou para que aquele produto especificamente que você precisa chegou às suas mãos como cliente, né? Desde a da unidade Fabril até a loja que tem aqui na cidade, que você se dirigiu, todo ansioso para comprar aquele produto e aí teve a felicidade de encontrá-lo. Então nós vamos, da mesma forma que semana passada, abordar esse assunto de acordo com a lei, que no caso aqui é o Código de Defesa do Consumidor, certo? É você que é o consumidor que compra aquele produto como destinatário final, que compra para o seu uso cotidiano. Quando nós falamos em lei, é interessante, antes de tudo, nós lembrarmos que lei não é necessariamente uma arma que é destinada a posicionar o cliente numa situação muito mais vantajosa ou poderosa em relação ao lojista. E também não é uma arma que faz com que o lojista se torne uma entidade intocável, né? Poderosíssima em relação ao cliente. A lei, na realidade, é uma ferramenta sofisticada, sofisticada porque ela foi pensada para a criação da lei, tentou-se, pelo menos, né, pensar em todas e quaisquer possibilidades de ocorrências, né, qualquer situação que poderia acontecer nesses relacionamentos comerciais entre empresa e cliente, né, entre lojista e cliente, para que ambos venham a sair satisfeitos, sintam segurança de fazer o negócio e que, acima de tudo, o negócio seja bem sucedido. E ainda na possibilidade, numa remota hipótese de um produto vir a dar defeito, ou então já venha com defeito de fabricação antes mesmo do uso, que essa situação seja também resolvida de uma maneira facilitada, simples, rápida, eficiente e que não venha, por conta de todas essas facilidades, né, digamos assim, ela não venha desabonar nem o produto e nem a imagem do fabricante. Então, hoje nós falaremos de como o lojista deve proceder, de acordo com a lei, diante do seu cliente, para que todas essas vantagens sejam passadas para o cliente, que muito precisa desse produto, e também ao próprio lojista, que afinal de contas, como sabemos, ele tira dessas relações comerciais o sustento sagrado seu e de sua família. Então, dessa forma, ficando bom para todo mundo sai ganhando, todo mundo sai satisfeito e tudo indica aí que futuramente voltariam ou voltarão a fazer novas aquisições, compras e assim por diante. Bom, irmãos, quando nós pensamos em mercado de consumo, ou seja, nas atividades comerciais, onde os clientes se dirigem às lojas, igual acontece conosco, logo pela manhã, quando saímos para comprar um simples papel para colocar numa impressora, uma agulha, enfim, né? Uma caneta, desde esses produtos mais simples até os produtos mais sofisticados, como o telefone celular, né? Um computador, uma impressora de um computador, um automóvel, uma motocicleta, né? Todos esses bens estão relacionados, são tratados pela lei da mesma forma, né? Não há segredo. Mas quando nós tratamos desse assunto, uma única palavra que sempre permanecerá, talvez sendo a mais importante de todas essas atividades, é informação. Então você, cliente, é interessante você tirar todas as suas dúvidas com o lojista quando você for adquirir o seu produto. Leia o manual do proprietário, as instruções para a utilização do produto, para você poder desfrutar de todos os recursos que o produto te oferece e que esses recursos que sirvam você com segurança e que em tudo de melhor que o produto possa oferecer. E você, lojista, que é comerciante, fabricante do produto, distribuidor, enfim, você que vai lidar com o consumidor final.
é interessante que você passe o maior número possível de informações para ele. Por que possível? Hoje você passa determinadas informações, mas é interessante você se organizar sempre para cada vez mais você conseguir prever essas situações, com base até na experiência, né, no trato com o cliente, para você conseguir, dependendo do produto, passar as informações que possa, a despeito, né, do próprio manual do proprietário, que já tem tudo que o consumidor precisa, mas que você facilite, tá, ele lidar com esse produto que você está vendendo para ele. Tá? Bom, a lei, antes de mais nada também, ela começa lá no artigo 6º, lá no comecinho, entre os primeiros artigos, ela já estabelece a informação como uma obrigação que o lojista deve passar ao seu cliente. Tá? É uma obrigação que depois, ao longo da nossa conversa, vocês vão ver que essa obrigação é o que depois vai facilitar muito a situação de vocês em algum contratempo, alguma situação de defeito do produto, enfim, tá? Nós chegaremos até lá. Então a lei estabelece primeiramente como obrigação que você, lojista, você comerciante, ao vender o produto, explique para o consumidor como é que ele funciona, para que ele serve. Se você puder, pergunte para ele, na medida do possível, né? Aí vai muito aí de cada situação, né? Mas seria interessante você tentar fazer uma abordagem ao cliente para ver o que serviria melhor a ele, o que ele precisa mais, que tipo de produto. Porque muitas vezes ele vai na sua loja procurar um produto e você tem um outro produto que é melhor, que satisfaz melhor as expectativas do cliente do que necessariamente aquela que ele procura. Às vezes ele foi lá por uma indicação, ou às vezes ele já tem esse produto, já utiliza há muitos anos, mas você tem um produto que se aperfeiçoou, um produto melhor e que possa atender melhor o seu cliente em suas demandas, tá? Explique para ele, se for possível até você, apesar de já estar também, assim como no manual do proprietário, está previsto lá no rótulo do produto, tá? É interessante você explicar para ele os cuidados que ele tem que ter, o manuseio do produto, se o produto é tóxico ou não, se ele pode ser usado ao sol ou não, né? Se a embalagem tem que ser mantida guardada, refrigerada ou não, e assim por diante. Tá? No caso do fabricante, ele deve colocar no rótulo do produto a data de fabricação, principalmente, se for o caso, tem uns que trabalham com a data de validade, né? Porque alguns citam tantos meses após a data de fabricação. E a grande maioria fala, olha, tal data, né? Ele vale até tal data. É uma data X. E coloca lá, tem que colocar também, de acordo com a lei, no rótulo, né? A composição do produto, a finalidade dele, igual essas informações que eu mencionei há pouco, né? A destinação do produto, a forma de cuidado, de aplicação, eventualmente se tiver alguma ingestão acidental, ou alguma penetração na pele que possa causar irritação, manchas, enfim, tudo isso aí, tá? Principalmente os produtos perigosos. Produtos perigosos não só os produtos químicos, né? Mas as ferramentas. Então você tem produto químico que é ótimo para uma limpeza pesada, mas você tem que usar luvas, né? Ele é perigoso se você não manusear ele adequadamente, mas ele é ótimo como um produto assim para aquela finalidade que ele é proposto, né? Você compra um alicate, também um alicate grande, um alicate de pressão, é uma ferramenta maravilhosa, todos nós sabemos. Porém, interessante, ainda que seja só um alicate, passar as informações específicas para o consumidor, até porque existem alguns alicates de precisão e, enfim, né, que tem alguma utilidade mais específica ou mais, inclusive mais sofisticada, mais complexa. Um exemplo disso, para vocês terem uma ideia, até menciono um caso que eu vi recentemente. Eu estive numa loja de ferramentas, de material de construção, né, melhor dizendo, um amigo meu. Tinha um cliente que também era meu amigo, e nós estávamos lá. Eu fui comprar parafuso, e esse meu amigo que estava lá, já estava na loja quando eu cheguei, estava comprando um serrote. A primeira coisa que ele pediu para o balconista, um serrote, daquele serrote comum que a gente conhece, que é comprido, de aço, né, tem aquelas... Vou falar como leigo, né? Aqueles dentinhos assim, mais grossos, né?
e ele enfiou na cabeça que queria comprar esse serrote. A finalidade dele é assim, ele final de semana ele cuida de um jardim na casa dele e ele faz de maneira amadora, ele apara lá umas plantinhas dele lá, enfim, é o hobby que ele tem, né? Não é assim um serviço profissional. Bom, como a gente estava ali, já é muito conhecido há muito tempo do lojista e do balconista, o balconista perguntou para ele, olha, que mal lhe pergunte, sem querer ser intrometida, eu sei que você vai serrar alguma coisa, provavelmente madeira, mas para que você vai usar, para que você quer, para que você quer usar? Você quer usar em madeira, assim, em madeira seca, né? Ou árvore viva, alguma coisa assim. Bom, de acordo com o que ele explicou interessante, né? Isso. De acordo com o que ele explicou lá pro balconista, na realidade, o que serviria mais ele não era esse serrote aí comprido, reto que ele pediu, seria um serrotinho menorzinho assim, que ele é um pouco curvo assim, eu não sei qual que é o nome dele, mas é um serrotinho, não sei se tem um nome específico, a serra dele é mais estreita assim e ele é curvo. E esse rapaz chegou na casa dele e usou isso aí durante o final de semana, depois cada um foi para sua casa e conversamos umas 2 semanas depois e ele ficou super satisfeito. Vejam bem, é um serrote, ele é amador, ele não entende nada disso, ele corta o serrote, usa o serrote esporadicamente. E uma pergunta que parecia boba, uma pergunta simples, fez toda a diferença, ele ficou muito satisfeito. Esse lojista ganhou a confiança dele, porque era a primeira vez que ele comprou nessa loja. Ele comprava em lojas do bairro, que é mais perto da casa dele, só que como ele não achou o serrote, apesar de ser uma ferramenta simples, ia chegar ainda naquela semana, ele precisava de uma forma urgente e comprou nesse lojista. E ficou muito satisfeito. E pode ter certeza que alguma outra coisa que esse lojista tenha lá na empresa dele, esse nosso amigo em comum vai acabar comprando lá, porque sentiu mais confiança. Então, às vezes, por mais simples que seja, ou mais expressivo que seja uma informação, nunca deixe de passar ao cliente, perguntar para ele, lógico, né, tem toda uma situação de abordagem, né, tem cada situação, né? Aí o lojista com sua experiência ele vai saber fazer a abordagem do cliente, mas isso ajuda muito, tá? Ajuda muito e vocês devem saber disso, mas às vezes uma informaçãozinha, uma perguntinha, você vai acabar fazendo com que essa venda se torne ainda mais interessante, mais segura e o cliente vai confiar muito mais, assim, na questão da confiança, assim, ele sabe que ele vai lá e se ele for comprar um produto na dúvida, você pode muito provavelmente poder ajudar ele a escolher aquele produto que vai atender melhor você na sua demanda, na sua expectativa. E isso é muito interessante. Quando você for comprar, não só esse exemplo de ferramenta, né? Quando o cliente também for comprar um produto mais sofisticado, igual um veículo, uma moto, um carro, ou até um celular, ou uma ferramenta elétrica, como uma furadeira, né? É claro que as informações técnicas assim, mas as mais básicas, né? Não técnicas assim é lógico que a atividade que ele vai desempenhar, que ele vai ter a formação dele técnica, mas a parte operacional, digamos assim, né, do produto estarão todas estampadas no manual do proprietário. É lógico, basta ele ler. Mas, independentemente disso, é muito interessante que você, lojista, explique para o seu cliente, é lógico, o cliente, a gente até orienta o cliente, vai lá, pergunta tudo que você tiver, tira tudo, tiver de dúvidas, né? Confira lá a nota fiscal, peça o manual de instruções, tudo. Mas é interessante, é primordial que você, lojista, mesmo assim, mesmo sabendo que tem tudo no manual, é interessante que você facilite até a compreensão, esse uso para o seu cliente. Mesmo que ele já seja experiente, olha, esse produto, eu já tenho esse produto, tal. Às vezes você tem uma informação que, por mais que ele já use aquele produto há muitos anos, às vezes é uma informação que você tem e ele não tinha anteriormente. Esse produto aqui tem um óleo lubrificante, igual aquelas lavadoras de pressão, né? A gente pega a mangueira lá, tem aquele gatilho, olha, ela tem um óleo dentro que tem que ser trocado de tempos em tempos, tem um veradorzinho de borracha. Enfim, todas essas informações ajuda muito no consumidor quando ele for utilizar esse produto e tudo que for, todas essas informações que você passa para ele, você pode ter certeza que isso vai não só ajudá-lo bastante em aproveitar o produto, né, todo aquilo que ele precisava, mas principalmente ele vai ganhar sua confiança, tá?
e vai evitar problema no futuro, porque se ele tiver alguma dúvida, alguma coisa, ele voltar a falar com você, ele já vai ter aquela instrução prévia que você já passou para ele. E se você, inclusive, passar para ele informações sobre troca de produto, como é que é a política de troca de produto? Assistência técnica, vocês têm assistência aqui na cidade, não tem? Quem que leva para assistência? Eu devo apresentar o produto aqui na sua loja? Ou devo levar para assistência técnica que fica lá no Conjunto Flamingos, ou lá em Londrina, lá para o Carana? Enfim, é diferente você chegar para o cliente e falar, olha, você está comprando esse produto, tá? Você tem que ter esse cuidado aqui, usar luva para utilizar. Se você deixar ele muito forte, você pode aplicar uma dosagem maior de água para ele ficar menos forte, ou às vezes algum produto álcool, alguma coisa assim, né? Dependendo do produto. São várias opções no mercado, né? Olha, você está comprando esse celular aqui, você tem que dar uma carga de 20 horas e ele é voltagem única, 110 ou 220, ou senão não, ele é bivolt, tá? Olha, e também, tá? Sem medo de ser feliz. Se o produto eventualmente precisar de uma assistência técnica, nós temos assistência técnica aqui na loja, tá? Ou nós temos uma assistência técnica que nos atende aqui na cidade. Ou nós temos uma assistência técnica que fica em Londrina, ó, Apucarana, tá? Aí você deve trazer o produto aqui para que nós encaminhemos para a assistência técnica para fazer a avaliação, a aferição, ver o que aconteceu, tá? Porque existem determinados defeitos que a garantia cobre e tem defeitos que a garantia não cobre. Igual nós falamos na semana passada, né? Garantia de fabricação, uma solda que soltou, uma tecla de algum, né, que seja o telefone, do painel de um carro que emperra, enfim. Existem situações que decorrem do procedimento fabril, mas também existem situações que decorrem do uso. Às vezes uso equivocado, viu, irmãos? Por falta de informação básica que você poderia ter dado lá no início, quando você vendeu o produto. Olha, evite molhar, evite enxaguar, às vezes roupa, né, encolhe também. Se você for higienizar seu celular, passa só um paninho, assim, bem levemente úmido, não usa uma toalha, um papel, enfim, alguma coisa que esteja tão úmida, porque ele pode absorver essa umidade, pode vir queimar circuitos e assim por diante, tá? Olha, irmão, você pode ver, no caso, né, de você orientar seu cliente, olha, você pode verificar no manual do proprietário os locais que tem para assistência técnica, os defeitos que são cobertos pela garantia e os que não são cobertos e assim por diante. Tá? Não tenho medo de falar isso para o cliente. O cliente com certeza vai se sentir mais seguro. Imagina você, quando está viajando, final de ano, nas férias, vai adquirir um produto que você venha precisar, ou até mesmo aqui na cidade. Enfim, quando você, ao invés de lojista, estiver na posição de cliente. Né? Até porque, embora você trabalhe com alguns produtos na sua área, às vezes você precisa de produtos da outra área. Você vende pneu e você precisa de um computador. Você vende computador, você precisa de um celular. Então você também é cliente. E você se sentirá, se você se pensar como é que seria a sua posição, a sua situação como cliente, você vai ver como o cliente pensa quando vai procurar você. Tá? Então, a informação é a alma do negócio. Não é só propaganda, a alma do negócio, como se dizia antigamente, né? Mas quanto mais informação você tiver e passar para o cliente, melhor vai ser, mais bem sucedida vai ser a venda que você realizar com ele. Ele vai se sentir mais satisfeito, que nesse caso o serrote, ele vai ter uma confiança maior em você e vai ter mais ânimo para voltar e comprar na sua loja, mais segurança, tá? E quando eu falei que essa obrigação que a lei dá seria uma ferramenta importante para você, é porque se lá na frente esse produto vier a dar problema e ter que acionar assistência técnica e garantia, as informações que você passou para o cliente antes pode evitar que esse defeito ocorra, tá? Porque muitas vezes o defeito é do próprio uso, tá? E você já passando deixando o cliente mais à vontade, mais seguro para comprar de você, com essas informações, né, que nós tratamos há pouco, vai ser diferente, ele vai estar mais calmo para te procurar. Olha, lembra aquela vez nós conversamos, eu realmente preciso agora da assistência técnica, como é que eu faço mesmo? Você pode caminhar esse produto para mim, tá? Então, é importante. E depois, no pior das hipóteses, se tiver uma discussão, muitas vezes a pessoa não consegue ali, às vezes você faz de tudo também, e passa informação, mas a pessoa não entende, às vezes ela é leiga e, enfim, às vezes é uma
umas situações pontuais, e às vezes essa situação vai acabar parando nos órgãos de defesa do consumidor. Essas informações que você passou para ele depois, para esclarecer a situação, tá? É muito mais tranquila. A gente vai falar mais tarde daqui a pouquinho, sobre órgãos de defesa do consumidor. Vai ser muito mais tranquilo você lidar com essa situação, porque no fundo o consumidor sabe o que você falou para ele, o cliente sabe quando você avisou, que você falou, enfim, é uma situação que você vai resolver de uma maneira muito mais tranquila, tá? Se você é vendedor de carro ou de moto, tá? Explica para a pessoa, se for um carro novo, como é que funciona a garantia do fabricante. Olha, a garantia de 1 ano, tá? Os componentes estão relacionados aqui, geralmente estão relacionados lá no certificado de garantia, porque o certificado de garantia do fabricante sempre vem por escrito, tá? Deve vir por escrito. E muitas vezes vem uma garantia de 3 anos, mas essa garantia, no caso de veículo, é para motor e câmbio de 3 anos, porém, os outros componentes a 1 ano só. Ou vice-versa, tá? Olha, eu dou uma garantia total para você de 1 ano, aliás, eu dou uma garantia total para você de 3 anos, e 1 ano para motor e câmbio, tá? Enfim, cada fabricante tem uma situação, às vezes determinados componentes ele dá uma garantia mais longa, outra mais curta, isso é possível, tá? Você nessa mesma garantia de 3 anos aí, você pode colocar lá, paleta do limpador do para-brisa, que é de borracha e está submetido ao sol, a temperatura do para-brisa é sempre muito quente durante o dia, ele pode estabelecer uma garantia de 3 meses só, né, 90 dias, ou de 120 dias só para esse, um exemplo, né, só para esse acessório, tá? Então é interessante ler acima de tudo. Mas explica para o seu cliente, olha, nós temos aqui essa garantia do fabricante, tá? Veja bem, a garantia do fabricante, não é a garantia da loja, tá? É a garantia do fabricante, que é 1 ano e assim por diante. Por que você tem que falar para ele que é do fabricante? Porque se der algum problema, você precisar acionar a garantia, ou a garantia tiver que, na garantia tiver que ser feito esse serviço e ser substituída a peça, tá? É o fabricante que vai arcar com esse custo, ok? E porque é interessante você dizer isso para ele, para ver que você vai ajudá-lo, né? Você vai encaminhar para assistência técnica do fabricante e vai dar todo o apoio, todo o suporte para o seu cliente, para que dentro daqueles 30 dias, que a gente sabe que tem que reparar o produto, né? Que é o prazo que a lei dá para vocês, para que você possa então manter, inclusive nessa etapa aí, né, dessa tratativa aí ao cliente, olha, estamos aqui, a loja está ajudando você, nós estamos dando todo o suporte para que o fabricante então possa atender você dentro desses 30 dias, tá? Só lembrando que desses 30 dias, conforme a lei estabelece, se você, lojista ou fabricante, não consegue resolver esse problema aí que o produto deu, de funcionamento, ou às vezes não tem uma peça de reposição, aí é direito do cliente, é ele que vai escolher, tá? Se ele permanece com o produto e você dá um desconto para ele, se você vai trocar o produto por outro, tá? Ou simplesmente ele não vai mais pegar esse produto com você, que já está na assistência técnica, e você então vai devolver o dinheiro para ele, tá? Mas pensa bem, isso aí também a lei estabelece, tá? Mas é uma regra que não deve dar prejuízo a você. Porque se a garantia e acontecer dentro desse prazo, que a garantia é do fabricante, ainda que você tenha que ali prontamente na loja fazer a devolução para ele do dinheiro, ou eventualmente você fazer a troca, tá? Se dentro desses 30 dias não foi resolvido o problema, é lógico que depois você vai ter o seu ressarcimento com o fabricante vai repor seu estoque, tá? E trocar esse produto que deu problema para você. E se não trocar, você pode ficar sossegado que a justiça permite que você alcance esse ressarcimento, tá? Essa troca. Então é interessante você passar isso para ele. Agora lembrando que não falei semana passada, tá? Essa garantia, que geralmente de 1 ano, 2 anos, 3 anos, é do fabricante. Mas independentemente de tudo isso, né? Lembrando também que essa garantia é complementar, todo produto que você coloca no mercado, sendo ele novo ou usado, existe a garantia que a lei estabelece, que é aqueles 90 dias. Lembra? Primeiro você tem 90 dias. Vendeu o produto, entregou para o consumidor, para o cliente, começa a correr 90 dias, sendo novo ou usado. Passou esses 90 dias, aí que começa a garantia do fabricante, tá? E como eu falei agora há pouco, mas a garantia é do fabricante. Sim, porque nesses 90 dias, tanto a loja quanto o fabricante, loja que eu falo, o comerciante que a gente vê aqui na cidade, tanto ele quanto o fabricante responde por esses 90 dias, tá?
Então, no pior das hipóteses ali, se não conseguir dentro desses 30 dias resolver, você faz a troca, mas depois você se vira lá com o fabricante, né? Você lojista, mas o cliente tem que ter essa medida de ser consertado o produto em 30 dias, ou ele faz ele pedido, aquelas 3 opções, né? Troca, ou reembolso ou desconto, tá? Passou esses 90 dias, é lógico que você, né, como cliente, você pode até receber esse produto com assistência técnica, mandar para o fabricante, tudo, mas a garantia é do fabricante. A loja não tem mais responsabilidade após esses 90 dias, tá? E uma situação interessante, veja com os seus fornecedores, tá? Você vende ferramenta, vê lá com o pessoal que fornece para você equipamento elétrico, furadeira, parafusadeira, enfim, tá? Você que vende veículo, carro, 0 km, vê lá com concessionária. Enfim, veja com esses fornecedores, com os fabricantes, tá?